acho importante dar essa visibilidade à Biblioteca Pública do Estado, né? São 167 anos que completou no último dia 31 de maio, né? E ela é a sexta biblioteca pública, né, do gênero mais antiga do Brasil e também é a instituição cultural, né, vamos dizer assim, até educacional, mais antiga em atividade, né? Então, acho que ela tem todo um legado, uma grande contribuição no desenvolvimento da cultura, da informação, né, da educação. Então, por isso ela está resistindo tantos anos, né, pelo seu grau de importância. Bom, a gente tem diversos problemas, né, a biblioteca, né, a questão principalmente hoje do controle, né, de preservação desses materiais, que são materiais raríssimos, né, é a maior coleção de jornais catarinenses de Santa Catarina, né, no seu conjunto, é também uma das maiores em jornais regionalizados do país, né. Temos publicações que remontam ali desde 1831, que no caso o catarinense, quando foi criado, foi fundado pelo Jerônimo Coelho, o primeiro jornal em Santa Catarina. Então, a questão das preservações, né, já há muitos anos, né, isso já não é uma situação atual, né, uma situação que já remonta vamos dizer, a mais de 10 anos de situações que precisa você ter uma política contundente, permanente, né, de conservação, né, de climatização, né, de controle de umidade, né, são isso que são materiais já com uma vida, né, útil, né, bem questionada, né, porque são papéis, né, são papéis até papéis jornais, ele tem uma qualidade de tipo de matéria-prima até mais inferior, né, então necessita ter esse controle, né, de ambientação, né. Mas assim, eu tive até recentemente, ontem, né, tivemos boas notícias, tá? A Fundação está comprando, já autorizou o pregão eletrônico para compra dos 18 desumidificadores, tem, e está sendo feito também pela equipe técnica. Nós já apresentamos projeto de reforma e modernização, né, da própria biblioteca, né? Então, acho que está se caminhando bastante, já está com o núcleo de engenharia da próprio governo do Estado, da Secretaria da Infraestrutura, está fazendo o projeto elétrico, né? O projeto elétrico, logístico e preventivo de incêndio também. Então, acho que a gente está caminhando junto com a equipe técnica e também com a atual gestão, tá, que está demonstrando bastante interesse em resolver essas questões históricas, né? Cabe ressaltar que a última grande reforma da Biblioteca Pública foi em 2004, então aí já passamos aí 2 décadas, pelo menos, né? Mais de 2 décadas, e que necessita esse equipamento ser tratado de uma forma, vamos dizer assim, carinhosa, né? Porque é a memória, né? A memória documental catarinense, né? As suas identidades, né? E o grande legado que tem nas contribuições também científicas, né? Não só de interesse de cada usuário, mas também científica, devido à produção que se advém das suas pesquisas, né? E, Alzemir, a gente sabe, né, que hoje em dia as pessoas procuram mais as coisas digitais, né? Esse acervo mais antigo, né, que existe na biblioteca, é um acervo que pode ser digitalizado ou não pode, porque é difícil de manusear? A digitalização, né, ela envolve algumas questões, né, não só de ordem materiais, mas também de ordem jurídicas, né? Nem todo material, aqui a lei do direito autoral brasileiro, né, ele feita revista em 1998, ela deixa bem claro que se constitui domínio público, né, as publicações, e isso em diversos formatos, né, não só livros, como periódicos, né, decorridas 70 anos após a morte do proprietário ou do autor da obra, né? Então isso passa a ser do espólio. Então, às vezes, muitas pessoas pensam que isso foi lançado há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, então já está em domínio público. Não, porque o autor ele pode ter morrido, né? O falecimento há 10 anos, há 15, há 20 anos, né? Então, tudo isso, para ser digitalizado, você precisa ter autorizações da família, né? Manifestada, escrita, né? Para não ter nenhum problema depois de processos, né? Apesar, né, que a biblioteca pública, entendo eu, né, mas isso é uma outra discussão, né, que não tem um mérito, que não vem ao mérito,
Entendo eu que, como a biblioteca pública ela é guardiã, por lei, de preservar a memória documental catarinense, eu entendo que muitas coisas podem ser objetos de digitalização e disponibilização pública, porque, primeiro, não tem interesse comercial, né, um interesse de relevância pública. E a própria lei do direito autoral, ele fala que das questões de fins de pesquisa, né, trabalhos escolares, né, entre outros aspectos. Tá? Mas a gente preserva bem esse respeito, né, ao direito, né? Então, vou dar um exemplo, assim, o Jornal do Estado, que foi o maior jornal, né, um dos maiores jornais que circularam com uma grande, né, longevidade, né? O proprietário do Jornal do Estado, né, o Dr. Comelli, ele autorizou por escrito, como também da Gazeta, né, essa digitalização, né? E tem aqueles jornais já do século XIX, e esses sim, né, já estão sendo 99% dos jornais do século XIX já estão na Hemeroteca Digital Catarinense. A gente entende também que a digitalização ela é importante porque ela tem, além do aspecto de você possibilitar, né, o rompimento de barreiras geográficas, né, já com qualquer cidadão com acesso à internet e também a um computador ou mesmo a um celular, você consegue acessar esse conjunto de informação, né? Então, isso tem um alcance como uma política pública estadualizada mesmo, né? E eu sempre digo, né, que a única política pública estadualizada da biblioteca ao longo dos seus 117 anos é a constituição da Biblioteca Digital Catarinense. E também tem um outro aspecto da preservação, né? A partir do momento que você ou microfilma ou digitaliza, transforma em arquivos digitais, você evita esse manuseio, né, constante desses jornais, né? Então, você dá grandes condições para que se mantenha a preservação do original, já que, por força de lei, não se pode, não se deve jamais descartar um original, principalmente em papel, Elaine. E é importante também que a gente tenha esse material em papel, porque muitas vezes para o pesquisador é importante, né, visualizar aquele material, né? Eu me lembro que eu fiz a minha pesquisa de dissertação na revista O Cruzeiro, que é uma revista bem antiga, né? E eu fui encontrar na biblioteca esse material, né? Então, assim, é uma coisa verdadeiramente importantíssima que se mantenha esses materiais e que se mantenha muito bem preservado. É importante que agora, como tu dizes, essa administração está atuando nesse sentido, né? E como é que faz a Alzemir para ter acesso à biblioteca agora, na pandemia? Imagino que está fechado ao público, mas na parte digital, como que as pessoas podem acessar a nossa biblioteca? Na parte da coleção de jornais específicos, né, da Hemeroteca Digital Catarinense, você tem lá o endereço eletrônico, né, que é o www.hemeroteca.ciasc.sc.gov.br. Esse acesso é público, né, você pode fazer a transferência dos arquivos, né, sem nenhum tipo de impedimento. Você pode até constituir uma biblioteca paralela, né, a partir na sua casa, né, virtualmente, a partir do acesso. Como também você pode até imprimir, né? Você transferindo esse arquivo, você consegue depois fazer essas impressões, tá? Durante a pandemia, nós, por força, inclusive, das instruções normativas, né, e decretos baixados pelo governo do Estado, então, quando está naquela situação, aquele nível vermelho que se diz, né, situação vermelho, grau, os serviços públicos não podem ter nenhum tipo de atividade presencial. Tá? Isso é uma instrução normativa baixada em 11 de janeiro de 2021. Então, mas, tá, quando os níveis começam a baixar, entrar na fase amarela, né, e outros, nós já estamos desde outubro de 2020 trabalhando semipresencial, né, principalmente não com entrega de livros, né, renovação também de publicações, principalmente de livros, né, que são os empréstimos mais comuns, né, isso é feito mediante também um agendamento. Então, tem no site da própria biblioteca, você entra na biblioteca e faz um agendamento prévio. E da parte do terceiro andar, que é a parte onde está o setor de Santa Catarina, onde também tem a coleção da reserva técnica de livros, da obras raras e também dos jornais, aqueles materiais que não estão disponíveis na Hemeroteca Digital, você pode fazer um agendamento prévio, né?
Então, faz o agendamento, já solicita o tipo de material que você deseja, um exemplo, ou a revista Cruzeiro, ou a revista Manchete, ou o jornal O Estado, a partir de 73, né, que já estamos no processo de digitalização até 72, já está disponível. Então, a pessoa solicita, é feita a reserva e tem um controle, inclusive, seguindo as normas, né, dos procedimentos, não só para o usuário, mas também dos equipamentos, né, dos objetos que vão ser consultados. Então, você depois tem que fazer uma quarentena, né, de 14 dias, para que não possa ter, evitando assim as contaminações, tá? Então, a gente está trabalhando também de forma semipresencial, porque aí a pessoa se dirige, já recebe antecipadamente os materiais, já ficam reservados, não tem um contato entre pesquisador e atendente ou bibliotecário, né? Então, a gente está garantindo. Isso é uma forma da gente atender, né? Porque tem muitos pesquisadores aí que estão em fases de mestrado, defesas e doutorados, né? Então, necessitam ter esse atendimento, né? Consultar essas fontes, e nós, né, como uma instituição que respeita muito nossos usuários, a biblioteca pública tem esse caráter, né? A gente, então, está disponibilizando. Acho que nós somos um dos poucos órgãos públicos, né? Que com exceção da saúde, né? Alguns setores da educação também, forças de segurança pública, que estão trabalhando, possibilitando esse atendimento, mesmo que seja parcial, tá? Que ótimo, isso é uma boa informação. Elzemir, me conta um pouco assim, para ti, né, pessoalmente, né, que vive nesse universo aí do terceiro andar, né, dos jornais antigos e tal, como é para ti trabalhar na biblioteca, conviver com a história, né, cotidianamente, assim, como é que isso soa para ti pessoalmente? Bom, eu tenho uma relação assim de muito afeto. Eu sempre digo que eu cuido mais né, brigo mais pela biblioteca pública que pela minha casa, né? Então, eu acho que primeiro pela importância dela, né? A relevância que uma instituição, como uma casa dessa de memória, uma unidade de informação tem para as pessoas, né? Porque é um espaço, tem um conceito da Biblioteca Pública da Finlândia, que diz que biblioteca é um lugar de encontro de pessoas e ideias. Eu acho isso fantástico, né? Mesmo que nós estamos vivendo esse problema da pandemia, mas é um encontro ainda, ela continua sendo esse encontro, e o virtual também possibilita hoje esse encontro de pessoas e de ideias dentro do universo da informação. Eu trabalho lá, eu comecei a trabalhar, além a biblioteca, ela fez para mim, eu segui essa carreira até chegar na biblioteconomia, né? Porque eu comecei a trabalhar naquele prédio ali, quando a biblioteca ela funcionava em 70, a biblioteca foi para aquele prédio em 79, tá? E em 80 e 81 eu fui estagiário do Conselho Estadual de Cultura, que ficava lá no terceiro andar do prédio da Tenente Silveira, e a biblioteca ela ocupava o subsolo e o primeiro andar e uma partezinha do segundo, né? Então, em 1981, já comecei a ter esses contatos com a biblioteca e também com o pessoal ligado à cultura, que eram os membros, né? Em 80, aí eu fiz um curso pela antiga Fundação Catarinense do Trabalho, a FUCAT, que já foi extinta, né? E ofereci um curso de encadernação. E eu fui fazer esse curso. Então, com 17 anos, fiz esse curso. E com 18 anos, a Fundação abriu um concurso público justamente para a encadernação, e eu fiz o concurso e fui aprovado. Então, eu tenho toda uma trajetória ali dentro, né? Claro que teve um período que eu saí da biblioteca, mas para trabalhar também numa unidade de formação, no caso, a Casa da Memória, da Franklin Cascais, e então eu já estou ali naquele prédio ali, mais de, vamos dizer, 40 anos dentro daquele prédio. E a biblioteca, ela foi fundamental para o meu sustento, ela foi fundamental para mim, o meu crescimento pessoal, meu crescimento intelectual, né, e profissional, porque depois, já com 10 anos de atividade ali, eu resolvi fazer a opção, eu vou ser bibliotecário, então, aí fui estudar uma graduação, fiz biblioteconomia, né, na UDESC. Então, a minha relação é uma relação de carinho, né, porque ela proporcionou, né, para a minha vida aspectos importantíssimos, né, que estão marcados e que vou carregar isso sempre, né? E além de ser um ambiente diferente, né, Elaine? Eu digo que o meu trabalho ele não é um fardo, né? Ele é um prazer, porque a gente trabalha num ambiente bacana, um ambiente que tem formação, um ambiente que circulam pessoas,
a gente troca muitas informações, né? Ajuda e também é ajudado também pelos nossos pesquisadores de todos os níveis, não é só questão, o pessoal graduado ou pós-graduado, não. Desde uma pessoa que vem lá saber uma informação, eu queria saber no dia lá, teve um acontecimento na minha família, eu queria ver, saiu uma matéria minha, tem? Tudo isso é muito legal, porque a gente também tem o aspecto da gente trabalhar com as pessoas, né? com a vida, a história de vida das pessoas também. Aquele setor ele carrega, né? Porque o jornal, eu sempre digo que o jornal ele é um retrato fiel, né? Tem muito carinho, né, com jornais e com jornalistas principalmente, porque o jornal ele retrata, né, o cotidiano, né, da vida social, né, nos diversos aspectos políticos, sociais, econômicos, esportivos, né? Então ali estão registradas, né, os momentos, as alterações que as cidades, né, vão passando. Então é uma viagem no tempo. Então, quando a gente pega lá o trabalho de digitalizar, que eu faço isso, é um trabalho braçal, sabe? Um trabalho repetitivo, mas ele é prazeroso porque aquilo ali faz eu viajar num tempo que eu não estava, e depois um período de tempos que eu estou na minha geração, né? E que a gente começa a reviver, né? Então, a gente aprende muito, tá? Eu sou muito agradecido por trabalhar naquele local, na Biblioteca Pública do Estado. A biblioteca ela tem essa relação de abrigo, né, das pessoas, né, pela circulação de diversos tipos, né, de pessoas, né, e também por possibilitar também um conhecimento, a democratização. Por isso a nossa luta de democratizar. E Elaine, só para a gente finalizar, assim, eu protocolei como cidadão, tá? Não como servidor, mas como cidadão, no dia 10 de junho, um pedido de tombamento como patrimônio histórico e cultural da biblioteca, da coleção de jornais da Biblioteca Pública, né, pelo seu conjunto, pela sua importância para Santa Catarina, e também da Hemeroteca Digital Catarinense. A Fundação, no outro dia, já acolheu o pedido e encaminhou para a Diretoria de Patrimônio Cultural, que já nomeou uma comissão que está fazendo análise, né? Então, acho que a gente tem que cuidar, preserva aquilo que a gente tem interesse em cuidar, né? E essa coleção tem um interesse muito grande. Então, nós temos que criar as condições para preservar efetivamente, né, com ações práticas e contundentes. Obrigado, Elaine.